Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Satelasoft e essa é a nossa oitava aula da série de criando sites de classificados com PHP7 e MySQL. Pois bem, ah, por hora a gente está ignorando um pouco essa documentação porque ela destina-se mais à parte visual e à parte principal do site, ok? Pois o painel a gente não fez protótipo, não discutiu como que ele vai funcionar. Essa semana eu vou semana, né? Digamos assim, ainda o mais breve possível, não vou dar uma data exata, vou dar uma testada no Bootstrap para a gente fazer um layout um pouquinho melhor. Bom, então retomando aqui, como estava falando, eu vou dar uma estudada um pouco no Bootstrap, de uma forma que a gente consiga fazer um layout um pouco mais bonitinho que esse, tá? Tá algo legal, só que a gente vai criar uma coisa bem mais legal ainda, ok? Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai ter que fazer a edição dos usuários, certo? Então, hoje eu digo nessa aula, a gente vai fazer a consulta de usuário. Quando eu clicar aqui, ele vai me carregar uma página de consulta. Eu clicando aqui, a página de edição. Por que isso, Gunnar? Porque quando a gente for fazer a consulta do usuário, vai exibir a opção de alterar senha e editar, ok? É comum a gente fazer edição de várias formas, certo? A gente pode usar a edição na própria página de consulta, ou a gente pode voltar para essa página aqui que tem um formulário e editar por aqui mesmo. Eu já usei várias vezes a edição na própria página de consulta. Abri uma telinha modal, né? Como algumas já me disseram, a janela que vem. E dentro dela a gente tem o mesmo formulário, o mesmo form, uma requisição Ajax. Então, deixa de conversa e bora lá. O que a gente tem pronto aqui? Ah, a gente já tem a requisição, certo? Que a gente monta o formulário. E se vocês se recordam, a gente tem esse painel de cadastrar e editar. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte. Se eu tiver nessa página e quer string for usuário, então carrega isso. Se não for, vai carregar o painel de busca. O painel de busca é esse aqui. Ó. Vou copiar ele, certo? Vou jogar ele aqui embaixo. Esse aqui é o centro. Bom, divido o centro. E então a gente põe ele aqui embaixo. BR, né? Quebrar uma linha. Eu acho que eu coloquei no lugar errado. Aqui a gente tem três divs, certo? Essa fecha a primeira, essa fecha a segunda e essa aqui fecha nela mesma. Consultar. Vou dar um nome aqui, tá bom? Ctrl S. E vamos testar aqui. O que deu? Consultar. Perfeito. Eu vou fazer um comentário aqui pra gente se localizar, tá? De consulta. E aqui a div de cadastro. Div cadastro. Como que sucede agora? Simples. A gente vai abrir o PHP aqui, certo? Então, if filter underline input get, que a gente quer pegar da URL lá em cima, tem que ser o input get, página, né? O carry que a gente quer, se chama página com o valor do usuário. E ela é o que? Esses aqui, ela é um número? Não. Ela é um flutuante, um caractere especial? Não. Ela é um string. Então, se isso daqui for falso, se não tiver nada, vai montar este elemento aqui pra gente. Então, abro o PHP aqui, fecha ele aqui de novo, a gente fecha ele, faz um else, porque agora se não receber, se receber, vai fazer o contrário, mas beleza. E aqui então a gente fecha, ok? Pra gente entender então, se ele receber página, usuário, então ele vem pra cá.
Na verdade, que é o contrário. A gente faz consulta. Não sei como a gente poderia fazer da melhor forma. Vou colocar aqui consulta. Se a gente não receber nada de consulta, ele vem para cá. Se não, ele entra aqui. Por que consulta? Porque na hora que eu clicar aqui, ele vai fazer o seguinte. A gente vai chamar a página do usuário novamente. Vai chamar uma outra aqui, chamada de consulta. Eu vou passar um valor S aqui, né, para ficar vazio. Então, mesma página de usuário com valor consulta. Bom, não tem consulta lá, não tem nada. Eu vou clicar aqui agora. Olha, só trouxe o consulta para mim. Ok? E se eu vier agora, em cadastrar e colocar só a página do usuário, ele retorna para cá. Tá vendo? Limpou lá em cima, consulta e usuário, na mesma página. Existem várias formas de fazer isso. Alguns casos, quando fica muito grande, eles separam. Então, a página de consulta é uma página separada dessa daqui. Não está errado também. A gente vai fazer isso nesse projeto também, vocês vão ver isso, ok? Então, vamos lá. Gerenciar o usuário e consulta. Bom, como a gente vai ter muitos usuários aqui cadastrados, né? Esperamos que sim. Vou aqui primeiro. A gente tem que fazer uma consulta por dois tipos. Por nome, por e-mail ou por CPF, ok? Ou simplesmente a gente pode exibir todos, né? Ou por usuário também. A gente pode informar o tipo de consulta que a gente quer. Então aqui basicamente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar um desses row aqui. A gente copia ele. Cola aqui. Vou colocar aqui termo de busca. Chamar de txt termo. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. E o placeholder eu vou deixar aqui. Termo de... Deixar exemplo. Fulano e tal. E aqui o SL tipo. SL tipo busca. Então, se é por usuário, se é por nome, se é por e-mail, enfim. Então, tem aqui, certo? Só que esse tipo eu acho que ele está muito grande. A gente pode colocar aqui ele com 8 e aqui embaixo com 4. Acho que a gente vai ter um resultado um pouquinho melhor. Ótimo, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente padroniza aqui para não ter problema. Então, nome, e-mail, CPF e usuário. Faz um filtro aqui. Existem vários tipos de filtro, tá? Eu vou usar apenas esse. Eu vou colar ele aqui, Shift F, e vou trazê-los para cá. Eu vou apagar esses camaradas aqui. A gente vai usar eles daqui a pouquinho. Coloco eles aqui na frente, só para a gente poder se localizar. Ok? Nome, e-mail, CPF e usuário. A gente pode fazer essas buscas aí. Okay? Então aqui a gente pode colocar 1, 2, 3 e 4. Eu não recomendo passar aqui o tipo não, porque pode mudar depois, ok? Também não é legal a gente colocar um atributo aqui do campo, porque a gente iria usar eles lá. E a gente pode ter uma entrada de SQL injection aqui também. Enfim. A gente já tem aqui o class row. Aqui embaixo de class row. Eu vou copiar um botão aqui de cima. Esse daqui. A gente copia ele.
cola ele aqui embaixo. Opa. Esse aqui é o termo de busca, não é esse que eu quero, é esse aqui, ó. Desculpa, pessoal. Esse aqui a gente coloca ele com uma div, né, uma class, a gente tem que ter uma linha e tem que ter uma coluna. Vou usar aqui um call G12. 12, independente do dispositivo ele vai ficar cheio. A gente pode usar um XS também, que eu acho que é o mais comum, né? Menor resolução sempre em 12. Aqui é btn info. Não, né? Eu vou usar o info, que eu sei que é o azulzinho. Aqui também é um submit. Colocar btn buscar. Aqui, buscar também. Então, se a gente for ver o que está acontecendo aqui, ó, já tem esse botão aqui pra gente. A gente clica aqui, ó, não acontece nada, né? Aqui embaixo eu vou colocar um spam. Vou dar uma variável, criar uma variável aqui chamada sp de spam resultado busca. Detalhe, a gente tem que declarar ela lá em cima também, né? Senão ele não vai dar um erro, ele vai dar um warning, eu acho que é isso, né? Notícia, né? Ele não é nem um warning. Ele está nos informando que a gente está usando uma variável que não foi declarada. Chegou a ser um erro ainda. Então, a gente declara lá em cima. O probleminha ele foi resolvido. Agora, para a gente submeter o formulário, tem que ter um form, né? Como o próprio nome já diz, formulário precisa de um form. Então, barra form aqui já. Esse fecha aqui. Esse fecha aqui. E form, o método dele é post. A gente pode dar um nome para ele. frm buscar usuário. Vai ir com o mesmo nome, tá? Alt Shift F, a gente dentro. Ok, já estava buscando. Bom, agora a gente pode fazer busca. Dá para fazer de várias formas também essa busca, ok? Eu vou fazer um jeitinho mais simples aqui, não é o comum como eu uso não, mas vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Também não é errado, é uma das formas, né? Existe 1000 formas de fazer a mesma coisa. Um dia desse eu gravo um vídeo provando isso. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer selecionar o usuário por uma dessas categorias. Então, a gente pode montar o SQL, instala um PHP MyAdmin e depois a gente manda para o PHP. Então, select. Eu não preciso assinar maiúscula, tá, pessoal? Na minúscula também funciona. Eu costumo colocar na maiúscula o que é SQL e o que é meu, né? Os meus atributos, nome de tabela para me identificar melhor. Então, select. Como é uma busca simples, eu vou buscar só o nome. Então, selecione o nome, usuário. Por enquanto, para nós que é importante. Usuário, status. E eu acho que a permissão também, além do código, eu precisar do código para editar. Então, ó, seleciona para mim ó, o código, o nome, usuário, status e permissão. Você está falando para o banco, ó, eu quero dessa tabela, eu quero esses campos aqui, ó, código, nome. Se você quiser um outro, por exemplo, eu quero o IP, coloca o IP aqui, ó. Bom, não é o nosso caso. Não é o meu caso. Se vocês forem, vocês coloquem aí. Tá bom, seleciona de qual tabela? From usuário, da tabela usuário. Ah, mas a gente tem uma condição aqui, né? Where o quê? A gente passa aqui, então, um parâmetro, né? Por exemplo, a gente pode fazer, por exemplo, o correto seria, o normal. Nome recebe, where nome, like, na verdade, percent, like, nome, order by, ask. Pelo amor de Deus, Gunnar, o que é isso? Eu vou explicar para vocês, tá? Então, seguinte. A gente tem aqui na tabela usuário vários Gunnar Correia, certo? Inclusive eu vou cadastrar um outro aqui, né? Então a gente tem
um outro usuário aqui. Usuário cadastrado com sucesso. Então, a gente tem dois usuários, digamos assim, né? A gente tem o usuário Gunnar e o usuário Angélica. Inclusive, esses aqui, ó, a gente pode remover. Então, deixa, por enquanto. Vai dar um BOzinho, a gente vai usar ele. Então, a gente tem aqui o Gunnar e a Angélica, certo? Com esse mesmo SQL, a gente pode fazer o seguinte, ó. Tem ali, né? Se eu vier colocar só isso daí, ele vai me trazer todos. Porque eu falei, ó, selecione nome, e-mail, usuário, código, nome, usuário, status, permissão, a tabela usuário. Então vai trazer todos. Se tiver 20 milhões, vai trazer os 20 milhões de resultado. A gente tem uma perda enorme de performance, né? Imagina, você tem lá, sei lá, se você tem 20 mil usuários, então você vai ter ali no mínimo, na tempo real, 5 mil usuários. Vamos jogar 5 mil, né? Nos piores casos, baixo. E 5 mil usuários requisitando 20 mil linhas, né? Já era. O banco já acabou. Então a gente faz o quê? A gente usa a cláusula where para poder filtrar. Então, ó, onde, agora já mudou. É mais qualquer coisa que a gente quer. Onde o código for igual a 2. Busca. Então ele vai lá. Deixa eu ver, acho que ele não encontrou nenhum. 2 não tem. Deixa eu ver qual que a gente tem aqui. Ah, tem 3. Então agora é o seguinte, ó, eu quero que você me traga o usuário do código 3. O código 3 só existe 1, ok? Agora, eu quero que você me traga os usuários com a permissão igual a 1. Where, né, onde a permissão for igual a 1, que eu sei que é ativo. Então, tá aí, todo mundo está ativo, certo? Menos a Angélica. Agora eu quero só os desativados do sistema. Então, tem aí só a Angélica, só está desativada. Agora é o seguinte, a gente tem ali vários usuários, certo? Com o mesmo nome, nesse exemplo. E se você for olhar, ó, a ordem dele, né? Ele acompanha uma ordem. Para ficar mais fácil para a gente entender, vou trazer todos. A ordem descendente e ascendente. Ascendente do menor para o maior e descendente do maior para o menor. Então, ascendente 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D e F. Né? E ascendente de Z a A e de 10 a 1. De trás para frente. Pois bem, aqui não está legal, né? Tipo, exibe pelo G. Eu não quero exibir pelo G, né? Eu quero que o nome seja em ordem alfabética. Então aqui, from usuário, order by. Então, a banca ordena aí nome, valores ascendente. Traz para mim. Agora, ó, a Angélica vem primeiro. E por ordem alfabética. Se eu tivesse um Zazá aqui, ela estaria por último. Só que é o seguinte, quando a gente trabalha com um banco de dados, né, um campo de busca, o usuário pode colocar o nome certo, pode colocar o nome errado, pode colocar um valor próximo ou não. Então, a gente usa o like e basicamente ele vai fazer uma busca na tabela e vai filtrar. Por exemplo, se o usuário chama Gunnar Correia, a gente colocou só Correia, ele vai ficar em todas as colunas onde antes e depois de uma palavra, né, existe esse Correia. E até no início da palavra também, se antes e depois dela tem as caracteres que a gente especificou. Para ser mais específico, from usuário, where, né, onde, nome, só para vocês terem uma ideia, nome for igual a Correia. Retornou nada, né? Não tem nenhum nome com Correia, chamado Correia. Se eu colocar aqui Gunnar, não tem nenhum nome com usuário com o nome Gunnar. Se eu colocar Gunnar Correia, aí tem, né? Você viu que a gente colocou só Gunnar, ele tinha que ter trazido pra gente, porque tem, né? Então o like tá aí pra isso. Where, nome, like, a gente coloca percent dos dois lados, porque ele vai buscar antes e depois. Aqui, vamos ver se vai dar certo. Olha lá, ó. Ele trouxe, certo? Foi só o Gunnar ali? Não, só o Gunnar. Olha lá, agora ele trouxe, ok? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Além de trazer pelo nome, a gente está falando, ó, seguinte, tu me traz aí todos os nomes, ordenado, né? Order by, nome, ascendente. Ah, eu quero por nome e e-mail. Nome, vírgula, e-mail. E manda executar. Então, ele vai trazer para a gente.
O where ele é um pouquinho complicado, né? Essa é a primeira vez que eu faço uma aula que eu uso o like logo de cara. Não é comum eu fazer isso, mas foi necessário, ok? Então, lá no PHP, na nossa DAO, ok? Voltando aqui, ó, DAO, usuário DAO, public function, retornar usuários. Então, abre e fecha aqui. Eu vou colocar um try catch, né? O try catch significa o quê? Ele vai tentar. Se não conseguir, desde ele extrair um erro lá para o usuário, a gente entra no catch, né? Então, tente, senão cria uma exceção. Eu já vou criar aqui a minha string, né? No SQL. E aqui, a gente não colocou o try catch. A gente vai colocar agora. Try catch. Opa. Try aqui. Bobiei. Try. Depois disso, try catch. Alt Shift F. Então, ele vai tentar executar isso daqui. Se houver um erro, ele cai aqui e retorna false. Ok? A gente até pode fazer aqui uma, igual o Victor fez lá, né? Uma private debug. O que a gente faz? This debug recebe true. A gente verifica, ó, se o modo debug estiver ativado, então echo, né, erro. A gente pode colocar chaves aqui dentro e o ex get message. Ele fala ó, qual que é a linha, qual que é o código do erro e qual que é a mensagem. Vou pegar a mensagem. Eu quero pegar a linha também, não tem problema. Então aqui, ó, line, espacinho aqui, né, para ficar bonitinho, ponto final, line, ex, get line. Então onde saiu esse ex, Gunnar? Aqui, ó, exception. Só que isso aqui é um exception genérico, e o PDO tem o próprio exception dele. Agora, se houver um erro no banco, a gente vai ter um erro muito mais próximo, né, uma informação mais interessante, porque o exception, por exemplo, ele poderia falar, erro executar o script, tá? Não é interessante para a gente. Já um erro do PDO seria erro executar script, caractere inesperado ou encontrado um parâmetro não utilizado. A gente já sabe onde deu o erro, ok? E retorna falso. Aqui o mesmo procedimento, ó. A gente vai usar o catch aqui, vou até copiar esse camarada aqui, a gente joga ele aqui. E aqui quando a gente vai fazer uma busca, ele vai retornar falso, ele retorna nulo. Se ele não encontrou nada, retorna nulo. Então esse vem aqui, esse vem aqui. Vocês se recordam que a gente fez aqui na interface? Termo de busca e o tipo. Então, deixa eu fazer aqui, ó. No PHP 7, a gente consegue tipar aqui o parâmetro. Então, string termo, né? Cifrão aqui, termo. E ali, eu não lembro se era... eu não recordo se o int era integer. A gente vai saber isso já. E aqui choca tipo. PHP int or integer. Acho que era integer. Deixa eu ver. Paraná. Eu vejo com vocês já pra gente conseguir entender, tá? Cuidado. PHP 7, válido de dígitos octal inteira. De 8 a 9. Restante números ignorado. Tá. Então aqui, larg number. Int. A int mesmo. Ok. Deixa eu ver. Int integer é a mesma coisa. Aqui int é uma abreviação, né? Então, termo e tipo. A gente vai ter que fazer agora um parâmetro, certo? Você recorda do parâmetro em cima? O array associativo, chave e valor. A gente tem que fazer exatamente aquilo dali. Isso, derruba o microfone. Vou fazer de duas formas. Na verdade, dá para fazer de uma forma mais simplificada. Então, a gente vai ter aqui a chave e o valor, certo? A gente sabe aqui, então, né, que a gente tem uma chave e valor aqui. Eu vou copiar ela e vou colar
aqui. Alt Shift F, a gente concatenar, deixar o código bonitinho. A gente faz um switch case aqui então. Vou criar aqui deixa eu ver, parâmetro parâmetro de like, ok? Vou chamar de parâmetro like. Switch, para quem não se recorda do switch, tem as aulas de PHP básico avançado aí no canal, ok? Você dá uma olhadinha lá. Basicamente, o switch é uma estrutura de igualdade. Não verifica se é maior ou menor, verifica se é igual. Quer saber se é igual a alguma coisa. Então, se for igual a 1, executa tal coisa. Se for igual a 2, se for igual a 3, é igual a 4. 2, 3 e 4. Então, aqui é o seguinte. Se o tipo for igual a 1, então eu sei que o nosso parâmetro vai ser nome. Se for igual a 2, se for igual a 3 e se for igual a 4. Né? Se for igual a 4, eu sei que é o e-mail, eu sei que é o CPF, eu sei que é o usuário. Vou recapitular aqui para ver o que está acontecendo. Então, dependendo do parâmetro que a gente escolher aqui, ó, se for de 1 a 4, né? Se for o nome vai ser 2, né? A gente vai fazer uma busca nesses caras aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. E está fazendo a busca nesse campo. A gente não está passando o valor, a gente está informando qual o campo que a gente vai fazer a busca. Então, o que a gente faz? A gente pegou esse aqui. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui os dois pontos. A gente vai ter que fazer. Vou testar, tá, pessoal? Se vai dar certo dessa forma. Eu nunca fiz. Order by. Dois pontos aqui. Where. Para like. Termo. Ok? Tá certo a nossa string. E o que a gente faz? Parâmetro like vai associar com o termo. Difícil, não? Vou apagar esse excesso aqui. Lá na classe banco, a gente já tem pronto um script, o execute carry, que retorna todos os usuários, né? Pode ter um ou pode ter 1000, ele vai retornar para a gente. Uma coisa que eu não falei, qual que é a vantagem da gente usar uma classe como essa e não colocar o código, a interface, tudo aqui, né? Todo o PDO? Simples, se houve uma alteração na sintaxe do banco, a gente vai fazer ela só aqui, ok? A gente vai alterar só aqui, se mudou de PHP, de PDO para MySQLi, uma linguagem, uma classe mais recente, a gente muda só aqui, mantém os nomes dos métodos, altera só as funcionalidades, ok? O parâmetro entra do mesmo jeito, o SQL entra do mesmo jeito, a gente só muda esse miolo aqui. Não precisa alterar, sei lá, outros 400 scripts, só mexe aqui. Então, basicamente é o seguinte, agora a gente vai ter um chamado de data table, ok? E data table, a gente vai fazer o seguinte, PDO, né? Essa variável, ela vai executar, ela vai chamar o método execute carry, ela vai passar o SQL e vai passar o parâmetro para a gente. O parâmetro é esse, o SQL é esse, ok? E data table, digamos assim, dados da tabela, que vai tornar uma tabela, imagina uma tabela em HTML com várias linhas e colunas. É que essa variável vai ter para a gente, ok? Para quem trabalha com ASP.NET, é exatamente o data table, ok? O grid, view lá, o repeater, é isso. Para quem não entende, é uma tabela mesmo. É uma tabela do Excel lá, linhas e colunas. É isso que ele traz para a gente. E aqui eu vou criar uma variável chamada lista usuário. E vou declarar ela como um array. E já vou retornar ela aqui também. Então, return lista usuário. Ok? Já crio, já populo ela aqui mesmo. Seguinte, eu vou usar o for each agora. Ok? Ele vai varrer linha por linha nossa tabela. E para cada linha, ele vai jogar na variável result. Ou resultado, vocês que colocam. Se quiser colocar abacaxi aqui, vai funcionar também. Aqui a gente usa o nome mais, né, significativo. Resultado. Aqui dentro, vou declarar uma variável chamada usuário, né, new usuário, ok?
Por quê? Porque essa lista vai ser uma lista de usuários, ok? Se a gente retornar só essa tabela aqui, tentar pegar lá, vai dar certinho. A gente consegue retornar só a tabela e consegue acessar ela lá da seguinte forma. Ó. Por exemplo, usuário set code. A gente consegue fazer lá, né? Resultado code. Se eu retornar só a tabela, return data table aqui, a interface eu pego isso daqui, ó. Faço um for each, ou eu passo a posição aqui e pego lá certinho. Para o usuário não vai ter a menor diferença, né? Para nós também não vai ter a menor diferença. Só que a gente vai tornar uma lista de objetos, uma lista de usuário, né? Vai tornar um objeto, vários objetos usuários. Isso é interessante na orientação a objetos, ok? Isso faz parte do conceito de POO, Programação Orientada a Objeto. A gente retorna o usuário, a estrutura, o modelo do nosso sistema, e não os dados da tabela. Até porque se a gente for fazer depois um parse nisso daqui, para fazer um JSON, é bem mais fácil. Então, bora lá. Usuário, set code, set nome, set nome. O outro ali era set CPF, set CPF e set usuário. O que mais que a gente tinha ali? Perdão, nome, usuário, set nome, set usuário, set status, set permissão, né? Tá baseando nos termos de busca. Código, nome, status, permissão e usuário. Código, nome, status, permissão e usuário. Aqui. A gente passa nome, status, tá? As colunas aqui agora. Permissão, usuário. Ok, populei meu objeto usuário. O que a gente faz agora? Simples, a gente pega o nosso array e joga na última posição dele o nosso objeto usuário. Usuário. Simples. E retorna a lista de usuário. Ok, aqui está certo. Eu vou copiar isso daqui. Eu vou lá na nossa controller, usuário controller. Aqui eu vou colar isso aqui, já está ali public function, tudo certinho. A gente faz um filtro aqui, if else, se não tiver válido, return null. Se termo for diferente de nada e tipo for maior ou igual que 1 e tipo for menor ou igual que 4, né? A gente sabe lá que vai entre 1 e 4, que é termo. Se o termo for diferente de vazio, né? A gente faz o seguinte, return this usuário DAO, retornar usuários. Simples, não? Ok, então aqui já está funcionando. Agora aqui no usuário view, a gente vai ter que montar uma tabelinha aqui. Como assim, Gura, montar uma tabelinha aqui? A gente tem a nossa busca, né? Aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ótimo. BR. HR aqui, para quebrar uma linha. Horizontal Roll. Então essa. E deixa eu atualizar aqui, se não der nenhum erro por enquanto. Acho que não. Adicionou uma linha pra gente ali, bonito. Vou apagar esse BR aqui e colocar aqui embaixo. Acho que vai fazer mais sentido, né? Aqui. Busca. Seguinte, pessoal. Então agora, quando a gente clicar no btn buscar, né, eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima, antes do btn buscar, antes de fazer a busca, a gente tem que ter uma lista, ok? Então, lista, usuários, busca. Eu declaro aqui como vetor, sem problemas. Eu vou fazer aqui, depois, né, do cadastro. Não tem diferença nesse caso, antes ou depois. Eu vou fazer depois. Buscar usuários. A gente faz if, né? Vou pegar o valor do filter input lá. Input, post, passo o nome, passo o filtro. Então, filtro, string. Nosso botão retorna uma string. String. Uma string. Né?
A gente vai pegar o txt termo e SL tipo busca. Deixa eu colocar esses dois aqui para mim não me perder lá, ok? Ctrl X aqui. E o que a gente faz? Ó? Então, lista usuários busca, recebe this então era uma classe. Usuário controller, retornar usuários. E aqui então a gente vai passar os dois parâmetros, ok? Vou copiar esse daqui. A gente joga aqui. Esse outro a gente joga aqui. Deixa eu voltar aqui que faltou copiar umas coisas aqui, ó. Sempre esqueço de copiar tudo isso daqui, ó. Para ficar mais fácil para a gente, eu vou criar uma variável aqui, ó. Termo recebe, tipo recebe. Aqui no nosso caso, onde você está dando erro e por quê? SL tipo busca e txt. Aqui eu sei que o tipo é um inteiro, então já filtra um inteiro. Se o usuário for lá, alterar o HTML e mandar alguma porcaria para o servidor, tá filtrando, não vai funcionar. Aqui ele pede o termo, aqui ele pede o tipo. Além disso, a gente pode fazer o seguinte, ó. Lembra que a gente tem lá a variável sp resultado busca? A gente exibiu aqui embaixo, na verdade aqui na frente, ó. Cadê? Aqui. Você já pode colocar aqui, ó. Cadê? Você. A gente faz um if aí, ó. Se retornou alguma coisa, exibe x. Se não, exibe y. Então, se lista de usuários for diferente de null, ou seja, tiver valores, exibindo dados. Ou dados não encontrados. Ok. Isso não é o suficiente, né? Agora a gente tem que fazer a tabela aqui embaixo. Então, HTML, acho que vocês já sabem, né? A gente cria uma tabela. Bootstrap já permite a gente fazer uma tabela responsiva. Então, table. Aqui, table responsive. O table hover, quando passar o mouse. E o table stripped. Acho que ele deixa marcado uma zebrada, não é assim uma não. A gente tem o thead, né? Que é o cabeçalho. Tem a linha, toda tabela tem linha. Toda tabela tem coluna. No caso do cabeçalho, é TH, a gente usa. Então aqui a gente tem nome, usuário, a gente tem aqui o status, a permissão, o que mais que a gente pegou ali? Código, perdão, nome, o status, a permissão e o usuário. Só isso. Mais um aqui para o botão de editar. E agora a gente tem o tbody. Né? E o tbody a gente tem linhas também e tem colunas. Né? Porque aqui, como não faz parte do cabeçalho, o cabeçalho tem essas tags TH. O corpo já não. Ele tem o TD. Table Data e Table Head. Então, nome, usuário, status, permissão e botão de editar aqui. Lembrando, a gente não vai deletar. Não deleta o usuário do banco. A gente faz a deleção lógica, se necessário, ou a gente oculta o status dele. Aqui já faz o seguinte, ó. PHP, a gente vai repetir isso aqui para todos os usuários que forem encontrados. Então, nosso for each vai repetir, vai criar essas linhas aqui para a gente. Então, for each, por linha, qual linha? Lista de usuário, as, chamar de a user aqui, for each, por linha. Para a gente testar se deu certo, eu vou fazer o seguinte, igual usuário, get nome. Ponto e vírgula, a gente fecha isso daqui. Vamos ver se pegou de primeira. Ctrl R, nome, Gunnar Correia. Deu erro na hora do select. Nome.
Deixa eu ver aqui, dar uma olhada. Like. Tem mais um aqui, ó. A gente tem o termo, a gente tem o param like, que vai, né? E o termo. Então, termo aqui e o param like. Vou explicar o que está acontecendo aqui. Então, vou trocar esse cara aqui por esse e esse por esse. Vamos ver se é esse o erro. From usuário where para like não está deixando a gente trocar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Voltando aqui então, mantive aqui o param like, certo? O problema estava no order by aqui. Então, ordene por o nome ascendente. Nome e-mail continua aqui nos parâmetros do param like. E seguinte, termo aqui a gente tem que fazer percent, né? Porque antes e depois ele busque pelo termo. E eu vou testar aqui agora. Então, Gunnar não encontrou nada. Deixa eu ver aqui. Para a gente saber se está retornando dados ou não, a gente faz aqui, ó, var dump. Né? Torna uma tabela. Vazio. Gunnar. Por nome. Retornando vazio. Vamos ver o que está acontecendo aqui então. String nome, string termo. Qual que é o termo aqui que está me retornando? Termo Gunnar, tá certo, o tipo é 1, realmente. Eu vou fazer um else aqui embaixo para a gente confirmar que está recebendo o param like certinho. Param like por nome, ok. Então, agora o erro está no SQL mesmo. Select código, nome, usuário, status, permissão from usuário, where param like termo. Né? Termo recebe o nome que veio. A gente tem uma dados da tabela ali. Então, usuário. Deixa eu colocar aqui e-mail. Voltando aqui então, achei o problema. Ele está passando o param like ali e depois ele montado, já entendido o SQL, ele não conseguiria, ele não identificava mais o parâmetro que a gente passava. Ele já montou lá, ele fazia apenas as atribuições. E basicamente a estrutura já estava pronta, não ia funcionar. O que eu fiz? Peguei e declarei a variável SQL ali fora. E aqui eu fiz, ó, select, mesmo select. O que mudou? Ao invés de colocar aquele param like, eu especifiquei o nome das colunas, ok? E aqui, deixa eu deletar esse var dump. E aqui embaixo eu apaguei o param like também. Então ele não tem, a gente não coloca. Populei, não mexi em nada aqui, na interface também não. Testei aqui, vocês estão vendo, funcionou. E vamos ver aqui, ó. Um defined variable usuário. Então, deu erro na variável usuário aqui. Por que deu erro na variável usuário? Aqui eu declarei user e aqui eu estou pegando usuário. Vai dar problema. Ctrl R. E aqui está todos os resultados. Então, está funcionando. Aqui a gente vai pegar, vamos passar os próximos, né? Get usuário. A gente vai fazer o seguinte, um ternário. A gente vai fazer o if, else, né? A gente vai fazer um ternário. Então, se get status, né, um método, for igual a 1, tanto faz ali com ou sem aspas. Então, escreve ativo na interface. Se não, dois pontos ali, bloqueado. A gente tem aqui também, né, o permissão, um administrador e dois comum. A mesma ideia aqui, ó. Vou copiar isso daqui, certo? E a gente coloca aqui, ó. Então, get permissão 1, vou colocar ADM e o outro comum.
getCode. Vou testar lá. Então, Gunner, buscar, e aqui está, ó. Tá trazendo certinho pra gente. Muito bom, né? Perfeito, é o que a gente queria realmente. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar um link aqui, né? href, página, usuário, código, recebe código. Editar. E aqui vai ter uma classe. Classe, btn, warning. A gente atualiza e aqui está certinho. Eu clicando aqui, eu vou lá para a página de usuário, ok? Bom, pessoal, uma coisa que vocês devem ter percebido, dá bastante bug, bastante erro durante as aulas. Isso é porque eu não preparo ela antes. Eu acho que perde um pouco do essencial, né? Porque o essencial é os problemas. A gente vê o problema e tentar solucionar. Então, se vocês quiserem que eu prepare a aula antes, já traga solucionado certinho, não vai dar nenhum bug, a gente só vai construir aqui, vocês escrevem nos comentários, ok? Então, se eu vier fazer a busca aqui por e-mail, Gunner, de novo, só por Gunner, já me retorna alguma coisa. Se eu fizer a busca por CPF, né? Não sei se eu tenho um CPF com 1 aqui, não retornou nada, a gente tem que validar o CPF depois. E o usuário aqui também, ó, Gunner Correia, buscar, ele já me traz. Então, está funcionando a parte de cadastro e a parte de busca. A próxima aula a gente faz então a edição, que é rapidinho, ok? A base do cadastrar já nos proporciona uma edição mais rápida, ok? Então comenta aí o que você achou das aulas, o que você está achando, se está atendendo às suas expectativas, o que você acha que tem que melhorar. Bom, pessoal, isso é importante para que eu possa estar montando uma aula um pouco mais agradável, um pouco melhor para vocês, ok? Se inscreve no canal se não for inscrito, curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos. E é claro, segue a gente aí lá no Facebook e no Twitter. Não deixe de conferir a descrição do vídeo, ok? Um forte abraço e eu fui!